Já quero dizer a você que eu sou lá de Pernambuco, de uma cidadezinha muito pequena chamada Catende, próximo a Caruaru e próximo a Recife. Irmãos, eu vim do homossexualismo. Foi de onde o Senhor me resgatou. Foi de onde o Senhor me tirou. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar, não estou aqui para criticar. Estou aqui para dizer o que o Senhor Ele fez na minha vida e o que o Senhor Ele pode fazer na vida daquele que abrir espaço para Ele trabalhar. Desde muito cedo eu vim de uma família muito humilde e de uma família onde os ensinamentos deles são muito duros, muito rígidos. E me lembro eu que muito jovem eu já enfrentava essa dificuldade no homossexualismo, não entendia o porquê de eu estar passando por aquilo, não entendia o porquê que eu tinha que passar por aquilo. Eu vivia em um mundo de interrogações. Eu falava, por que eu tenho que ser assim? Por que eu? Por que eu não posso ser diferente? E eu não entendia. Eu buscava as respostas e nunca conseguia encontrar uma resposta definitivamente por que eu estava passando por aquilo. E por eu passar por isso, irmãos, a minha mãe, eu não julgo ela, tá? Pai e mãe só quer o melhor para o filho, tá? Então assim, ela vendo aquela situação, ela me colocou de casa para fora e eu tive que ganhar a vida muito cedo, né? Aprender a viver a vida. Quando ela me colocou de casa para fora, eu me recordo que eu não tinha nenhuma mochila, eu não tinha nenhuma mala, eu nunca tinha saído de casa e nunca tinha conhecido outros horizontes, nenhuma cidadezinha próxima. Os irmãos que conhecem as pessoas do Nordeste, mesmo que elas tenham 18 anos de idade, mas a mentalidade ela é muito inferior à de quem tem 25 anos. Você olha assim, você diz, ainda tem 15 anos, né? E eu não tinha mentalidade para isso, enfrentando o mundo daquele. Eu lembro que eu saí de casa, eu peguei uma sacolinha de mercado, coloquei as minhas roupas, né? E saí pelo sítio afora, de a pé, sem nada, chorando, né? Meu pai, muito senhor de idade, não podia fazer muito por mim, mas meu pai, quando eu saí de casa, ele disse assim para mim: você sabe que pai não pode fazer nada por você agora, mas eu sempre estarei orando por você. Eu falei, amém, pai. E eu saí de casa e fui morar numa capital chamada Recife, e lá foi onde começou tudo. Foi onde eu comecei a beber, foi onde eu comecei a envolver com coisas erradas, foi onde eu fiz uso de drogas, foi onde o inimigo ele quis fazer o que bem queria com a minha vida. Mas mesmo assim, muito jovem, muito cedo, tinha algo que gritava lá dentro de mim. Eu sabia que Deus tinha algo comigo. Irmãos, eu sempre louvava ao Senhor, mesmo eu no mundo, eu louvava a Deus. Era algo que gritava mais forte dentro de mim, o louvor. E em cada louvor que eu cantava, eu ouvia, eu sentia algo tão intenso falar comigo. Eu sentia Deus falar comigo. Eu fui muito julgado, fui muito apontado, fui muito apedrejado, mas mesmo assim o Senhor ele me conservou sendo uma pessoa boa. Eu não me desviei por caminhos ruins, né? E eu louvo a Deus por isso. Lembro eu que eu fui morar lá naquela capital e fui morar numa casa, e nessa casa não tinha nada, não tinha nenhum móvel, não tinha nada. Eu tinha conseguido uma mochila, a mochila eu fazia de almofada para deitar a cabeça. O chão era o meu colchão e o meu cobertor era a minha toalha de tomar banho, tá? Naquela casa só tinha uma torneirazinha assim no banheiro, e aquela torneira eu usava para tomar água, né? Durante o dia eu saía para procurar serviço, não encontrava, voltava para casa com fome e só tinha aquela torneira para tomar água. Eu abria, tomava, deitava, ia dormir.
procurar emprego, voltava sem nada e continuava aquela mesma jornada, passando fome, sozinho, mas Deus sempre cuidando. E um dia eu consegui um emprego, e nesse emprego eles davam almoço, eles davam um lanche, eu ia, trabalhava, almoçava, eu tinha barriga o suficiente para chegar em casa e deitar e passar a noite todinha conformado com o que eu tinha, até eu conseguir meus móveis, eu conseguir as minhas coisas. E com o passar do tempo, eu fui conseguindo as minhas coisas, fui erguendo a minha casa, mas mesmo assim, ainda nos caminhos tortos. Até um dia que eu saí daquele serviço e entrei em outro, e eu me recordo que eu tinha uma curiosidade, eu não me envergonho de falar o que eu vivi, porque o que eu passei não se compara ao que eu vivo hoje, tá? Eu tinha uma vontade de conhecer a parada LGBT, e eu fui com uma amiga, e quando nós chegamos lá eu vi coisas absurdas, eu vi coisas que vocês nem imaginam. E neste lugar eu conheci uma lésbica, tá? E ela falou assim: olha, eu estou morando numa cidade chamada Rio Verde, lá em Goiás, eu trabalho, a empresa tem isso, tem aquilo. Praticamente ela fez a minha cabeça, eu nunca tinha saído de casa. E ela disse: vamos comigo para lá, que você vai gostar muito. Eu falei: tá bom. Ela mandou meu nome e meus dados lá para a empresa, uma empresa bastante conhecida aqui em Rio Verde. Eles ligaram para mim lá em Pernambuco, fizeram uma entrevista por telefone e me chamaram para cá. Disse que eu passei, eu falei: amém, eu vou. E eu embarquei nessa viagem rumo ao desconhecido, mas assim, Deus também, quando mandou Abraão sair do meio da parentela dele e para uma terra longínqua, distante, que lá ele formaria uma promessa grande na vida daquele homem, né? Eu não entendia da palavra, eu estou falando agora o que eu sei da palavra, tá? Então assim, eu saí, fui, viajei apenas com 100 reais no bolso, passei dificuldade, passei fome, mas mesmo assim, o Senhor ainda cuidou de mim dentro daquele ônibus. Teve alguém para me dar de comer lá dentro daquele ônibus, teve alguém para me agasalhar com cobertor, até eu chegar no meu destino final. Quando eu cheguei aqui em Rio Verde, vim para um rumo desconhecido, não sabia com quem eu estava morando, não sabia a história daquela pessoa, vim assim mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que aquela pessoa era envolvida drogas, era envolvida com gente da pesada todos os dias, ela recebia ligações de ameaças, e vendo aquilo ali, eu tive que procurar algo melhor para mim. Procurei um kitnet, fui morar nesse kitnet, e passei um bom tempo lá morando sozinho, mas ainda assim praticando as coisas erradas. E fui fazendo a minha vida, eu tenho que resumir porque é muita coisa, se eu for falar vai ser dias e dias. E passados esses tempos, eu vivendo no erro, eu lembro que um dia eu falei assim, eu decidi, eu parei, eu pensei, eu falei: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso dar um ponto final em tudo isso que eu estou vivendo. Eu lembro que eu falei para Deus, eu falei: Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais viver assim. E fiz uma promessa com o Senhor, eu falei: Senhor, se o Senhor me colocar nessa determinada empresa, eu mudo a minha vida. Irmãos, foi coisa de uma semana. A empresa me ligou, eu entrei, comecei a trabalhar, mas eu esqueci de tudo aquilo que eu tinha prometido para o Senhor. Com 3 meses contado, a empresa me mandou embora. E nessa demissão, eu passei 1 ano desempregado. Mas nesse ano que eu passei desempregado, eu vou usar um termo usado por muitas pessoas aqui, eu comi o banco de água na sua, por não honrar algo que eu tinha feito com o Senhor. Deus permite, tá? Deus permite. Passei por tanta coisa, até em como alcoólatra eu fiquei, dia um dia, quase que eu morro, mas não morri, porque Deus ainda tinha algo para fazer na minha vida. Irmãos, passados esses tempos, esse ano, eu lembro que eu chorando
de novo naquela empresa, sem eu mandar nenhum currículo. Eles me ligou e eu entrei lá e novamente a história se repetiu. Eu estava gozando do que eu estava recebendo, comecei a beber, comecei a fazer o que era errado e faltando uma semana para o meu contrato acabar. Eu lembro que eu saí de casa e nesse dia que eu saí de casa eu saí diferente, meu coração palpitava, acelerava de uma tal forma. Eu falei para minha amiga, eu estou sentindo que hoje vai acontecer algo diferente lá no trabalho. Ela vai, não, é coisa da sua cabeça. Eu falei, vai acontecer algo diferente. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, a gente para, a gente sente, a gente presta atenção no que o Pai está falando. Mesmo não vendo a Deus, mas a voz dele bradava tão alto que eu sentia o que ia acontecer. E eu me recordo que eu cheguei na empresa, o restaurante dela é enorme, igual o tamanho dessa igreja aqui. Eu me sentei na última cadeira que tinha naquele refeitório, e na outra ponta tinha um rapaz magrinho, virado de costas para mim, ele nem me viu chegar. Eu peguei, me servi, sentei. Na hora que eu sentei na cadeira, automaticamente esse rapaz se levantou, veio em direção a mim, a minha amiga, olhou nos meus olhos e falou: eu posso sentar aqui com vocês? E o coração estava acelerando de um tanto, irmãos. Eu falei, pode. E na hora que ele sentou, ele olhou nos meus olhos e falou: hoje Deus marcou encontro com você. Você lembra do que você prometeu para Deus? O Senhor não esqueceu, mas você já está esquecendo. O Senhor manda te dizer que chegou a hora de você mudar, chegou a hora de você contornar essa situação que você está passando. Eu falei, amém. O dia estava lindo, estava um sol de rachar nesse verde. Ele falou assim: hoje eu vou te buscar e vou te levar na igreja. Eu falei, tudo bem. Irmãos, quando foi à noite, mas caiu uma chuva. Mas uma chuva, o tempo se transformou assim do nada. Caiu uma chuva tão grande, mas mesmo assim aquele rapaz, ele sabendo do propósito que Deus tinha com a minha vida, ele não desistiu de mim. Ele pegou a moto dele, debaixo de chuva, foi e me buscou. A gente chegou na igreja todo ensopado. Mas quando nós chegamos lá na igreja, foi a hora de eu tomar uma decisão. Eu falei, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que Ele faça aquilo a qual Ele quer fazer na minha vida. E a partir dali, começou a guerra. Eu digo para qualquer um aqui, afirmo, a sua maior guerra nunca vai ser com a irmã que está falando mal de você. A sua guerra nunca vai ser com o seu próximo. A sua guerra vai ser com você mesmo. A maior guerra que eu já enfrentei em toda a minha vida foi contra o meu eu. E eu me lembro que no decorrer da minha caminhada cristã, aprendi com o pastor Alaô, que é o meu primeiro pastor, e ele nos cultos de ensino falava de como a gente vence o nosso eu, de como a gente tem que se posicionar diante das dificuldades, diante das tentações. Me ensinou muito, e a principal coisa que ele me ensinou, que a principal coisa que hoje o meu pastor, ele cobra muito na nossa igreja e põe em prática, chama-se oração. Através da oração, nós vencemos muitas dificuldades. A oração, ela tem o poder de nos aproximar de Deus. A oração, ela é uma chave que ela nos transporta para um andar próximo de Deus. Um lugarzinho onde você tem o privilégio de chorar, de você mostrar para Deus tudo aquilo que você precisa, de você chamar a atenção do Senhor para você. E eu me recordo que eu orava muito, buscava muito, e Ele também me ensinou que nós também temos que pôr em prática jejum nas nossas vidas. E eu também coloquei isso em prática na minha vida. Eu jejuava, eu buscava, eu consagrava a minha vida ao Senhor, consagrava o meu dia ao Senhor. Todo dia eu me lembro que eu me levantava e falava: Senhor, muda minha vida. Todo dia, eu ia para o trabalho,
andava assim, o povo olhava torto para mim, com um olhar de julgamento mesmo. Eu falava, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Sabe por quê, irmãos? A gente pensa que é por muito falar, mas Deus só precisa de um coração sincero. O Senhor só precisa entender o que você precisa. Tá? Não é por muito falar que Deus irá nos ouvir, não. É sinceridade, é entrega. É igual louvor. Muitos louvam da boca para fora, mas a gente tem que louvar com toda a intensidade da nossa alma. Para o Senhor, uma perfeita adoração, eu tenho certeza e convicção que ela chega até o trono de Deus. Tá? O Senhor, Ele recebe a sua entrega, a sua adoração. E a minha caminhada, decidi batizar, descer as águas, me batizar, fazer tudo conforme a igreja, ela põe em prática. Me recordo que quando eu decidi descer as águas batismais, sobreveio sobre a minha vida uma grande enfermidade, que eu não sabia o que era, ia nos médicos, os médicos olhavam, não descobriam o que era, faziam exame, não dava nada, ia para a salinha vermelha, não dava nada. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Tudo porque eu estava mudando a minha vida. O inimigo, ele se levanta para destruir, para te fazer parar, para que você tome um rumo, uma direção de desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu estava tão debilitado que eu nem levantava da cama mais, não tinha mais nem força para lutar. E eu me recordo que, um certo dia, uma cantora muito famosa, ela lançou um hino chamado Te Adorarei, Fabiana Anastácio. E quando aquele hino começou a cantar, eu estava deitado na cama sem conseguir levantar. Uma parte daquele louvor me chamou muita atenção e me trouxe uma força muito grande para poder lutar. Preste atenção que Deus, ele fala com você da forma que Ele quer falar, seja através de louvor, seja através de uma palavra, seja através até mesmo, que eu aprendi isso, de uma porta fechada. É difícil para a gente, né, aceitar o nome de Deus, mas eu aprendi que até o nome de Deus é forma de cuidar. Porque Deus, ele não dá aquilo que a gente não possa carregar. Ele é Pai, e Pai cuida, Pai zela. E eu sei isso porque hoje eu sou pai, e eu não quero que os meus filhos, eles enfrentem dificuldade, nem sintam dor, porque isso o pai machuca. E naquele hino dizia assim, ó: Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. E algo dizia assim, ó, na parte desse hino: ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Esse trecho, Glória o a Senhor Deus. falou assim para mim: se levanta dessa cama e fala para o diabo que ele não tenha autonomia na sua vida. Eu levantei daquela cama e comecei a cantar e dizer para ele assim: olha, ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Irmãos, você pode até querer duvidar de mim, mas depois desse dia que eu comecei a cantar lá no quarto da minha casa, eu lembro, viu? O vizinho me incomodou, porque eu gritei com intensidade, decretei na minha vida que nada nem ninguém, diabo nenhum, impediria aquilo que Deus tinha para a minha vida. Aleluia. Depois que eu cantei aquele hino, eu recebi uma força tão sobrenatural. Eu levantei da minha cama, sacudi a poeira e fui trabalhar. E Deus restaurou a minha saúde naquele lugar, e eu segui. Passados 6 meses da decisão que eu fiz com o Senhor, eu lembro que eu estava na igreja e Deus usou uma irmã. Irmãos, eu gosto muito de acreditar no que Deus pode fazer.
Sabe por quê? Porque hoje nós temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e conversar com o Senhor. Antigamente, nos tempos de Elias, não era assim. Hoje, nós temos o privilégio de conversar com Deus e Ele nos ouvir. Nós servimos a um Deus que Ele não apenas ouve orações. Ou você acha que nós servimos a um Deus que Ele é acomodado? Me responde. Nós servimos a um Deus que Ele ouve, mas Ele também responde às nossas orações. Mas como você tem certeza disso? Isaías 59, verso 1, vai nos afirmar e dizer assim: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Aleluia. Então eu tenho a certeza que Ele ouve e responde às nossas orações. Em Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Por aí nós vamos ver que com certeza Deus Ele ouve, Ele responde. Mas, irmão Cláudio, a oração ela tem que ser de qualquer jeito. Eu aprendi que a oração ela tem que ter entrega. Não é de qualquer jeito que Deus vai te ouvir. Deus, mata aquela irmã que eu não estou suportando ela. Eu tenho certeza que esse tipo de oração Deus Ele não ouve. Lá em 2 Crônicas 7:14 vai nos dar uma base de como que tem que ser a oração e a vida do cristão. E se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o mais importante, se arrepender dos seus maus caminhos, somente assim Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então por aí você já vê que a caminhada do cristão ela tem que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós temos que ser diferente. Você tem que andar pela rua e alguém olhar e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E como o pastor falou, alguém vai olhar para você e vai dizer: se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu também consigo. E eu tenho testemunho disso, viu? Agora eu falo para você que isso é verídico. Você pode não saber, mas sua vida pode servir de espelho para alguém que está te observando e você nem sabe. Se você parar, alguém que se espelha em você pode desistir, pode parar também. Passados 6 meses da minha conversão, eu estava na igreja e Deus usou uma senhora e disse assim: olha, o que Deus tem para a sua vida, Ele tem pressa, Ele vai fazer com pressa. Eu olhei para aquela mulher, eu olhava para a minha vida ainda no caminho todo torto assim. Eu falava: mas será mesmo que Deus vai fazer isso tudo na minha vida tão rápido? 6 meses. Ela disse: hoje você não acredita, mas hoje Deus mandou te dizer que Ele está te entregando a tua Eva em tuas mãos. Eu falei: essa mulher está ficando doida. Quem que vai querer um rapaz todo doido que nem eu, todo estrambelhado? Ela falou: não precisa você acreditar, você tem que crer. Eu falei: amém, então quero ver se vai acontecer mesmo. Desse dia em diante, irmãos, começou a acontecer algo muito estranho comigo. Isso é verdade, eu não estou aqui para brincar nem trazer mentira para você não, tá? Porque eu tenho que falar que tem que ser verídico, é a responsabilidade que o Senhor me colocou para estar aqui. Eu comecei a ficar apaixonado, pastor, e eu não sabia por quem. Hoje eu e minha esposa, a gente senta, a gente ri dessa situação. Lá no trabalho eu ficava apaixonado sem saber por quem. Eu me sentava, me isolava de todo mundo e começava a ouvir uns louvores de amor, né? Aí tinha uns trevozinhos assim de 3 folhas que tem umas folhinhas de coração. Eu ficava olhando assim. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Jesus, eu estou apaixonado, não sei nem por quem. Aí um dia o meu pastor, ele foi chamado para ministrar numa igreja lá no bairro Martins. Ele falou: Zé, você vai comigo? Eu fui chamado para louvar, eu falei: vou. Foi nós dois. Chegou lá na igreja, deram oportunidade para mim cantar. E na hora que eu fui cantar, cadê o som para funcionar?
só o Senhor, eu vou adorar o Senhor. Você sabe por quê? Porque na época de Jesus não tinha som, não tinha microfone. Eu comecei a cantar e o louvor falava da viúva de Naim. Comecei a decretar vida naquele lugar e vida na minha vida também. Cantei naquele lugar. Depois que acabou o culto, eu e o pastor foi chamado para comer bolo na casa do irmão. E chegou lá, a gente comeu bolo, fomos servidos. Eu sei que eu fui servido, eu sei que eu comi e fui embora. Eu não me lembro mais de nada. Passados esses dias que eu fui para casa, eu recebi uma mensagem curiosa no meu telefone, me chamando para cantar em louvorzão naquela igreja. Aí eu falei assim, eu vou. Aí quem me convidou foi uma moça muito bonita, viu? E eu disse, eu vou, e acabou que eu não fui. Fiquei com vergonha, disse, não vou não. Passou, eu não fui, ela foi e me convidou de novo. E eu não fui de novo. Aí um dia eu estava no treinamento da empresa. Essa moça, a gente começou a conversar somente assim, né, de agenda. Essa moça colocou algo interessante no status dela. Ela colocou assim, porque nós temos que ser ousados às vezes, tá? Nós temos que prestar atenção como que Deus faz, tá? Deus ele faz, mas a gente tem que ser esperto também. Ela colocou lá, significado do nome Ingrid, do status dela: amor, felicidade e um tantão de coisa bonita. E eu li aquilo ali, eu fui ousado. Eu fui e respondi ela. Eu falei, nossa, mas se seu nome foi isso tudo mesmo, só estando do seu lado para saber se realmente é. Eita, agora! Aí ela pegou e falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela, eu fui a moça que você foi lá na igreja e eu te servi bolo. Eu falei, eu não lembro, não. Eu não lembro. Ela, mas eu estava lá. E dali nós começamos a conversar, conversa vai, conversa bem. E eu vi que ela ficou interessada. Eu falei, realmente, será que é, meu Deus? Será que é ela mesmo? Aí nós começamos a conversar e a conversa se intensificou. E eu vi que ela queria algo, né? Aí eu fiz uma proposta para ela. Eu falei, você quer realmente? Ela falou, quero. Eu falei, então nós vamos começar por aqui. Contei minha vida de frente para trás para ela. Falei, se realmente ela quer e tem algo, quer algo comigo, vamos ver se realmente ela quer enfrentar. Eu falei, olha, contei meu testemunho todinho, de onde eu vim, o que eu fiz, o que eu aprontei. E a resposta, irmão, sabe por quê? Sabe por que eu já estou de frente de um departamento que cuida de famílias? Porque já foi o terceiro encontro de casal que eu fiz, eu entendi que Deus quer algo comigo através disso. Pelo que eu vivi. Ela falou assim para mim, não importa quem você foi, o importante é o que você vai ser daqui para frente. Ô, glória! Aleluia, Jesus! Ela está aqui que não me deixa mentir. Eu falei para ela, você está disposta a enfrentar o mundo e escutar a conversinha aqui e ali? Ela falou, eu estou contigo. E vocês vão ver que ela realmente segurou na minha mão. Se hoje eu estou aqui, parte do que eu sou, eu devo à minha esposa. Isso eu falo em qualquer lugar que eu vou. Nós não vivemos um relacionamento de mentira. Meu pastor está aqui, não me deixa mentir. Tá? Nós enfrentamos tantas lutas e juntos, porque o maior propósito de Deus sobre a humanidade chama-se família. E se vocês pararem para prestar atenção, a maior investida de Satanás tem sido onde? Nas famílias, nas crianças. Tá? Por isso que eu gosto muito e zelo pela família. Eu falei, então vamos ver, vamos orar um mês. Se Deus confirmar, nós começamos a namorar. A confirmação eu já tinha, tá? Eu já sabia, porque a maior confirmação é no nosso coração. Eu já sabia, eu sentia algo tão forte, eu falei, não é possível. Eu falei, é ela mesma, já que a mulher é diferente. Irmãos, essa mulher demorou um mês contado, registrado, para ter a certeza que era realmente ele. E nós conversávamos, não, eu estou orando. Eu me recordo um dia, lá na igreja dela, no Martins, eu lá no Laranjeiras, teve um culto na igreja dela. Veja que como que Deus faz. O culto acontecendo, veio uma missionária de uma cidade distante, que não conhece ninguém na igreja. A missionária deu a palavra, aplicou muito bem, e olhou para ela e falou assim, no meio do culto,
Nós começamos a namorar. E os meus pastores, pastora Laú, pastora Regina, são os pastores bem antigos, viu? É um senhor e uma senhorinha que você vê, cabelo branco os dois, mas é um amor aqueles dois. Eles tinham um cuidado de pai, um cuidado de mãe especial comigo. Ele falou: não vou deixar o inimigo ele atrapalhar o que Deus tem na sua vida. O nosso namoro era o pastor sentado aqui, eu no meio, a pastora do outro lado e ela do outro lado. A Leandro e o Timóteo está aqui, não me deixa mentir que é. Até para se encontrar tinha que ser na presença deles. Eles tinham que estar presentes. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque nos preservou muito bem a nós não cairmos, porque muitas das vezes, se a gente andar só, a carne pode pegar fogo e a coisa acontecer, né? E você botar todos os planos de Deus de água abaixo. E daí então, irmãos, nós começamos a namorar. E eu lembro que com 8 meses de namoro, Deus falou comigo algo muito forte. Falou: está na hora de você casar. Eu duvidei daquilo, eu falei: Senhor, mas já. E era já, Deus tinha pressa na nossa vida. Eu falei: amém. Lancei a proposta a ela, falei: vamos casar. Conversei com meu pastor aprovou, minha pastora também. Aí a guerra começou, minha pastora. Os tios dela se levantou de uma tal forma contra a minha vida, mas eu tinha a chave. Eu tinha um segredo. Eles se levantaram para me fazer desistir de tudo. E levantaram-se contra mim de uma forma que me humilharam de frente para trás. Mas eu falei: não desistirei daquilo que Deus ele me deu. Aleluia. Eles se levantaram, mas eu orei. Eu tinha joelho no chão. Comecei a orar e entreguei para o Senhor mesmo. Ele se levantava de um jeito, eu no chão. Porque eu aprendi que quem quer ser grande tem que ser pequeno. E joelho no chão começa lá embaixo. Para a gente alcançar coisas grandes, primeiro a gente tem que ficar lá embaixo. Desci no joelho, desci na oração. Aí eles: não vai casar de jeito nenhum. Eu falei: eu vou casar. Fiz uma reunião na igreja dela. Chamei meus pastores, chamei os filhos dela, chamei os pastores dela. Eu falei: eu quero entender por que eu não posso casar se ela é de maior e ela quer, né? Eu preciso saber o que me impede. E nós fomos para aquela conversa. A conversa começou a se intensificar. E eu, como um bom pernambucano bravo, arretado, queria falar. O pastor lá para mim: cala a boca, deixa que eu vou falar com você. Eu falei: amém, pastor. O tio dela se levantava, eu queria o pastor calar a boca. Ela está ali, ela não me deixa mentir, não é verdade. E o pastor começou com a pastora, com aquela serenidade, com aquela sabedoria. E no final de tudo, eu saí de posse de vitória. Aleluia. Glória a Deus. O casamento saiu. Irmãos, eu tinha feito um planejamento tão grande no meu casamento. Eu queria coisa tão linda. Eu sonhava. Até que o vestido que eu ia usar. Porque eu mexo com cerimonial, entendeu? Então assim, pensa. O cerimonialista não está querendo para ser um baita de um casamento, né? Então eu sonhei, arquitetei, botei no papel, mostrei para ela. Só que a coisa com Deus é diferente. Nós temos que aprender a andar na dependência de Deus. Talvez o que você quer não é o que Deus quer para você. Eu tinha o dinheiro de fazer tudo, o dinheiro do nada acabou. Eu falei: mas e agora? Eu tinha o nariz lá em pé, né? E Deus falou: vou desempenhar esse nariz. As coisas não é como você quer, não, é como eu quero. Irmãos, eu falei: como é que eu vou casar? E tinha um negócio aqui nesse governo que eu não sabia, que era o tal do casamento comunitário. Aí eu falei: olha, só tem um jeito de nós casarmos, é o comunitário. Uma vergonha, né? Que eu vou falar para uma mulher que não vai casar com a comunitário. Ela: não, nós casamos. E daí a gente foi, nós casamos no comunitário.
exames e foi os exames, viu? E nesses exames a Ingrid descobriu dela foi mais específico, né? Nos exames dela, a médica foi bem curta e direta com ela. Falou: você não pode ter filhos. Você não pode ser mãe. E ela escondeu o papel, o medo da minha reação, porque eu acho que é o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe, ser pai e mãe, né? De qualquer casal, na verdade, ser pai e mãe. Pelo menos era o meu caso, né? E ela chegou com a notícia e falou: olha, a médica falou que eu não posso ter filhos. E ela achou que eu ia ficar triste, né? Eu falei: foi? Ela falou: foi. Na mesma hora meu telefone tocou, lá da igreja dela. Irmãos, é claro que você pode pregar aqui na nossa igreja hoje. Eu falei: Jesus, eu nunca preguei agora. Ela falou: amor, aceita. Eu falei: amém. Aí eles falaram assim: você vai ter que pregar em cima de um tema. Eu falei: piorou. A gente quer pregar o que a gente quer, né? Mas ensinar as coisas do jeito que a gente quer. E me deram um tema, olha que interessante, irmãos: a esterilidade de Ana. E eu comecei a ler, de trás para frente, de frente para trás. Eu falei: é isso que Deus quer, é isso que vai acontecer. Fui para a igreja, ministrei. Quando eu cheguei em casa, eu falei: senta aqui, vamos conversar um negócio. Ele falou: veja, o médico falou que você não pode gerar. Na verdade, ela falou: eu falei: pois é, mas a Bíblia diz que Deus ele atribuiu uma esterilidade na vida de Ana. Mas ele mesmo quebrou porque ele tinha um propósito. Então eu creio que com você não pode ser diferente. Eu falei, peguei na mão dela e falei: vamos orar. Nós fomos para os pés da cama e nós oramos uma oração que até hoje eu lembro, viu, pastor? Eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, o Senhor tinha um propósito de eu levar aquela palavra ali, mas eu sei que o Senhor tinha um propósito na minha vida também. Eu falei: assim como o Senhor permitiu aquela mulher gerar o teu milagre na vida dela, permita que a minha esposa venha gerar o teu milagre em nossas vidas. Eu não falei o meu, eu falei o dele, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que a vontade dele seja soberana sobre as nossas vidas. Irmãos, nós oramos um mês fechado de oração. Eu falei: você não toma remédio, você não faz tratamento, o Senhor vai permitir você gerar. Oramos um mês. Em um mês, Deus fez algo sobre as nossas vidas. Eu fui chamado para uma vigília. Foram mais de 20 cantores, eu estava no meio. E a vigília aconteceu e até 5 horas da manhã eu no meio. Foi embora um cantor, foi embora outro cantor. Quando eu pensei que não, quase todos os cantores foram embora, eu fiquei. O último, até 5 horas da manhã, uma missionária olhou para mim e falou: por temência e obediência a Deus, hoje Deus está te entregando o teu milagre nas tuas mãos. Eu falei: eu recebo. E Deus colocou algo no meu coração que eu iria ser pai. Eu fiquei tão louco, desesperado, que eu comprei mais de 20 palitinhos e todos eram negativos. Todos negativos. Mas dentre esses 20 ainda tinha um guardado na bolsa, perdido. Aí um certo dia, eu levantei com meu coração queimando, eu falei: eu estou com a certeza que eu vou ser pai. Ela: tu tá doido? Eu falei: tô não. Eu falei: pega esse palito, vai lá no banheiro, traz aqui. Ela pegou e falou: amor, mas hoje aconteceu uma coisa diferente no trabalho. Eu falei: o que foi? Ela falou: a minha supervisora ela é ateu, mas ela teve um sonho e fez uma carta, porque eu não trouxe, mas a carta eu vou tirar uma foto e vou lhe mandar. Na carta escrita, digitada, dizia assim: Ingrid, minha filha, você sabe que eu não sou por dentro dessas coisas de religiosidade, mas eu tive um sonho que eu acordei chorando. Eu via uma luz tão sobrenatural e ela te entregava um bebê. E ele era tão lindo e era menino. E tinha mais uma porção de coisas escritas naquela carta. Eu falei: eu tenho a certeza que Deus está dando o nosso filho. Eu falei: pelo amor de Deus, pega esse palito, vai lá no banheiro e traz aqui, não faça. Aí ela veio, colheu a urina e trouxe um pote desse tamanho. Eu falei: não, mas eu quero ver. Ela: não, deixa eu ver. Eu falei: não, eu quero ver. Aí eu peguei, tomei na mão dela e mergulhei o trem lá. Irmãos, quando eu peguei,
deu positivo, mas deu um pulo lá dentro de casa. Eu dei tanto glória a Deus, eu falei, Deus é fiel. E a sua palavra ela não volta atrás. Irmãos, aí começou a turbulência que a pastora está vivendo para descobrir o sexo da criança. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho certeza que é menino. Um olhava para mim e dizia, é menino. Eu falei, é menino. E um dia minha tia ligou brava para mim e disse, vai ser uma menina aqui no seu que eu fiquei tão triste. Eu falei, mas amigo, seja o que Deus quiser, né? Filhos são bênçãos. Saí para trabalhar. A Ingrid ficou em casa. Veja como que Deus trabalhou na minha vida, preste atenção. Talvez Deus está falando com você, você está nem aí, você não está nem prestando atenção que Deus está falando com você. Deus fala do jeito que Ele quer. Fui trabalhar, ela ficou em casa. Chegou uma catadora de papelão lá no lixo de casa. Catou o papelão, foi embora, do nada para entrar assim, voltou. Olhou para ela e disse assim, minha filha, eu tenho algo para te dizer. Ela nem barriga tinha. Deus mandou te dizer que você vai ser mamãe de um menino e que não vai te faltar absolutamente nada. Quando eu cheguei em casa, ela me contou, eu dei mais glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Porque eu estava passando por uma prova financeira, eu falei, como é que esse menino vai nascer que não tem nem dinheiro? Mas não faltou nada para o Miguel. De roupa, de fralda, de móveis, Deus me deu tudo. Até no hospital, que ele precisou fazer um exame. Eu não sou de pedir dinheiro para Deus não, viu? Eu sou de orar a Deus e dizer assim, Senhor, me dê condições. Eu tenho tanta vergonha, irmão, de orar para Deus pedindo essas coisas, né? Eu sei que não é errado, não é uma coisa minha, viu? Pode orar do jeito que você quiser, é uma coisa minha. É um particular dele. Cada um é de um jeito. E lá no hospital faltou dinheiro para fazer um exame de coração. Eu não tinha, e a médica falou, ele só sai daqui com esse exame. Eu fui para o corredor do hospital, fiquei lá, olhei para cima e falei, veja, Deus, eu nunca te pedi um centavo, mas hoje bem que o Senhor podia fazer um milagre na minha vida. Foi eu calar a minha boca, agora nem pensamento, o telefone tocou. Meu tio, estou te mandando um pix aí, justamente o dinheiro do exame. Eu falei, mas como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Que eu nem abri minha boca para falar, só em pensamento. Deus conhece a necessidade de um filho. Saímos daquele hospital, fomos para casa, vivemos aquele momento de pais de primeira viagem, muitas loucuras, viu? Papai de primeira viagem, toma muito cuidado, não faça igual eu não. O menino foi sair da barriga da mãe, levando para o quarto. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, esse menino passou tanto tempo na barriga da mãe dele, ele está com a sede. Irmãos do céu, eu fui lá no bebedouro, peguei um copinho descartável, enchi de água e dei pro menino. Ele bebeu um copinho de água todinho. Aí a enfermeira olhou para mim e falou, você tá louco, não pode fazer uma coisa dessa não, é só leite e peito. Eu falei, mas ele bebeu a água toda, ele estava com sede. Água é vida, graças a Deus não aconteceu nada. Meu Deus. Miguel está com vida, cheio de vida, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, depois de 5 anos vivendo nesse Rio Verde, chegou a hora que Deus tinha que me levar em casa para os meus pais verem a transformação que Deus fez na minha vida. Saí de casa só com a mochila com R$100 no bolso. Voltei para casa com a esposa e com o filho debaixo do braço. Cheguei lá na rodoviária, minha mãe chorou tanto. Chorou tanto porque tudo que ela queria era ver as promessas de Deus na minha vida. Ela sempre quis o bem para mim, por isso que eu nunca julgo nada que minha mãe fez comigo. É por isso que o crente ele tem que carregar consigo mesmo e pôr em prática uma coisa chamada perdão. O perdão ele nos liberta, ele nos limpa. Enquanto você guarda mágoa, rancor, você continuará aprisionado nisso aí. Se Deus está me trazendo para falar algo sobre o perdão a partir de hoje, irmãos, coloque em prática isso na sua vida. Perdoe. Libere o perdão. Mesmo que você ainda esteja certo, libere o perdão. Através disso,
muitas coisas mudarão na sua vida, porque na minha mudou. Voltei para casa, vi meu pai, vi minha mãe. Foi um momento muito bom, nós curtimos muito lá em Pernambuco. E chegou a hora de nós voltarmos, né? Para voltar à rotina. Veja que agora eu vou entrar lá no Salmo 23. O Senhor é teu pastor, nada te faltará, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor, Ele sempre estará contigo. Voltamos, pegamos o ônibus, chegando na rodoviária, voltando atrás, eu esqueci de um detalhe. Antes de nós voltarmos para cá, eu lembro que a Ingrid, ela deu uma vontade do nada, muito louca, de comer um bolo de milho. E queria, porque queria comer aquele bolo de milho. Eu falei, mas essa mulher está ficando doida, não tem milho daqui, quer comer milho, quer comer bolo de milho. Minha tia, muito depressa, foi no mercado, comprou o cimento, foi um bolo de milho. Minha irmã, na hora que essa mulher botou, deu a primeira mordida naquele bolo, voltou tudo para trás. Eu olhei para ela e falei, não é o que eu estou pensando não, né? Ela falou, eu não sei. Eu corri na farmácia com meu dia, peguei um teste. Irmãos, na hora que ela fez aquele teste positivo, para a gente foi um choque. Eu falei, mas não vai ser pai de novo? Nós ficamos felizes, sonhamos, arquitetamos com a vida daquele segundo bebê. Cheguei na rodoviária de Caruaru para embarcar para Rio Verde, não sabia de nada que acontecia aqui. Me deu um desespero, pastor, tão grande na alma, parecia que seria a minha última despedida com a minha mãe naquele momento. Eu fui chorando, de Pernambuco para Alagoas. E eu olhava para ela e falava, Ingrid, vamos descer dessa rodoviária, não quero ir mais, não quero ficar aqui. Não vamos seguir não. Mas não tinha jeito, como é que eu ia voltar para trás? Ela falou, vamos embora, com fé em Deus. E quem disse que eu dormi? De Pernambuco até chegar na Bahia, eu com o olho pregado, sem dormir, sem nada. O Miguel no meu colo, ela sentada do meu lado, grávida. Eu olhei para ela e falei, agora eu vou dormir, eu estou cansada. Na hora que eu resolvi fechar meu olho, o nosso ônibus, ele bate de frente com a carreta. A gente vira ribanceira abaixo. Porque quem já andou naquelas estradas da Bahia, né, é só ribanceira grande. O ônibus virou ribanceira abaixo, mata dentro e nós lá dentro. O povo gritava tanto lá dentro. A Ingrid mais ainda. Eu só sabia gritar para ela, calma Ingrid, calma Ingrid, calma por conta do neném. E mais nada controlava, né, o desespero dela, e a gente entende isso, ninguém é super-homem nem super-mulher, né? E o ônibus foi, irmãos, a gente não estava com nenhum cinto de segurança. Nas primeiras cadeiras do ônibus da Expresso São Luís. Me pergunta se a gente foi arremessado para fora do ônibus. Me pergunta se a nossa cabine ela amassou. Me pergunta se a gente sofreu alguma coisa. Uma força muito sobrenatural nos guardou sentadinho naquela cadeira. Meu Deus, forte Jesus. A gente não sofreu absolutamente nada. A única coisa que aconteceu do grito todo foi a perca do neném. Mas eu não questionei a Deus. Eu confiei. Chegamos em Rio Verde, sem roupa. A mala ficou, porque da forma que o ônibus ficou virado, não tinha como tirar. Ficamos 2 semanas sem roupas. E quem nos cedeu roupa foi o Timóteo e a Leandro, né? E à noite ainda nós chegamos no dia do acidente e nós falamos assim, nós vamos para a igreja. Nós podíamos ficar em casa, mas nós fomos agradecer o livramento. E cheguei lá, irmãos, para minha surpresa, o pastor Alaor não tinha contado nada, ele me consagrou a presbítero, me levou de cargo. Eu falei, Satanás, foste envergonhado mais uma vez, porque aquele que anda no centro da vontade de Deus não morre, só morre quando Deus quer. Passados-se 2 anos desse acidente, eu fui trabalhar, o meu ônibus não passou. Eu falei assim, já que o ônibus não passou, né? Liguei para minha gerente, ela falou, vou te buscar em casa. Eu falei, tá bom. Fiquei esperando, ela não veio. Eu falei, Cláudio, pode tirar o dia de folga hoje. Eu falei, glória a Deus, eu vou
velocidade bate na gente. O carro girou 3 vezes. Eu fraturei 3 costelas. O Miguel fraturou o osso da face. A Ingrid quebrou um dente. Mas pergunta se a gente morreu. Porque o que Deus tinha conosco ainda era grande. Eu sabia que eu ainda tinha que vir aqui contar um pouco desse testemunho para vocês. Deus nos conservou em vida. O pastor e a pastora teve todo o tempo nos acompanhando lá no hospital, orando conosco, e nós estamos em vida. Glória a Deus. Novamente, nós tínhamos planos de ser pai de outro filho. A Ingrid foi fazer o exame e novamente a médica falou para ela: você não pode ter filho. Para você ter filho, você tem que fazer um tratamento. Eu falei: que tratamento que nada? Se Deus deu o Miguel cheio de vida e você não precisou tomar um remédio, você não vai tomar nem um remédio. Irmãos, entenda uma coisa: haverá um momento que você vai ter que tomar um remédio, tá? Haverá um momento que você vai ter que tomar um remédio, porque a medicina também, Deus capacita o homem aqui na terra para isso. Só que eu sou um homem muito ousado, cheio de fé. Se eu tiver convicção e certeza que Deus vai me dar e vai fazer, eu bato o joelho no chão e peço que Deus faça. Porque eu sei pedir, viu? Eu sei chorar no pé de um pai. Peço para você chorar. Começamos a orar, pedir para Deus, irmãos. Essa aqui não é uma surpresa. Grávida. Veio a Clarinha para alegrar nossas vidas. Uma gestação muito tranquila. Deu apenas pedras na vesícula, mas também Deus tratou disso, viu? A neném veio cheia de vida, está ali no colo da Leandra. Mais uma promessa do Senhor estabelecida nas nossas vidas. Louvo a Deus por isso, Miguel cheio de vida. E nós estamos aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor. Mas não pense que a nossa vida foi de mar de rosas, não. A gente passou por muita prova, por muita dificuldade. Houve um momento que a gente só tinha mandioca para comer dentro de casa. E nós comeu, passando dando glória a Deus. E Deus fazendo as promessas dele em nossa vida. Tá? No dia que faltou a mandioca foi uma semana. E ela não murmurou por um momento. E é da natureza da mulher querer questionar algumas coisas. Lá no encontro de casal eu aprendi com a pastora aqui. O que no homem tem, na mulher tem demais. Tá? Mas a minha esposa, ela se colocou na posição, ela soube me respeitar, soube dar tempo por tempo, ver a situação que nós estávamos vivendo. E naquela situação, em um mês, nós comemos mandioca. Eu lembro que eu falei: Ingrid, vai lá para a sala com o Miguel, eu preciso fazer algo. Eu entrei dentro do quarto, fechei a porta, eu falei: hoje eu preciso ter um particular com o Senhor. Eu falei: Senhor, sabe por quê, irmãos? Nós muitas das vezes passamos por algo em nossas vidas, porque Deus, Ele quer que a gente aprenda a ser dependente dEle. Muitas das vezes você vai passar por uma dificuldade, mas assim, é para você se posicionar, aprender a ser dependente de Deus, tá? Porque nós já estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, e a palavra de Deus ela é muito sábia para dizer que o justo, ele viverá pela fé. E o que é um crente sem fé? Nós temos que ter fé. Uma semana nessa prova, Deus vai mandar depois de uma oração. Chega um pastor muito abençoado, sem saber o que nós estávamos passando na porta de casa, entregou uma cesta desse tamanho aqui, me deu um dinheiro e não, pronto. A necessidade ali foi suprida. Eu recebi e nós nos mantemos estáveis, graças a Deus até hoje. Então aprenda aqui, irmãos, até aquilo que você pode olhar e dizer não tem jeito, para Deus tem. Tá? Veja que a vontade de Deus ela é superior à nossa. E Deus ele é tão sábio, ele é tão soberano, que na oração do Pai Nosso ele é tão inteligente, que ele vai ensinar você a orar de uma forma tão assertiva. A oração do Pai Nosso ela começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e engrandece a Deus. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a minha vontade. A vontade de Deus, ela é melhor do que a minha, melhor do que a sua. Por isso que Ele te ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo Ele não nos permite. Pastor, obrigado pela oportunidade. Pastora, pela confiança. Deus abençoe a vida de vocês. Foi com essas simples palavras, irmãos, que eu quero transmitir. Quis transmitir a vocês que o que muitas das vezes ao olho humano é incapaz, Deus ele chega para dizer que é capaz, que Ele faz acontecer, que Ele é Deus, que Ele é soberano e que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Amém? Tem alguém te observando, viu? Tinha alguém me observando. Eu tinha um amigo que ele era transexual lá no Recife. Um dia eu recebi uma ligação e ele falou: amigo, o que Deus fez na sua vida foi muito lindo. Ele cortou o cabelo, deixou as vestes de lado, mudou a vida dele por completo. Aleluia. Deus Tem é alguém te fiel. observando. Cuidado, crente. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pelo tempo e a paciência de cada irmão.